A gente segue por aqui ainda falando sobre os perigos dos jogos online, principalmente do Roblox, para crianças e adolescentes, crimes também praticados nessa plataforma como um todo. Recebemos o especialista em cybercrimes, Luiz Augusto Durso. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Helene, Andressa e a todos Boa que nos tarde. acompanham. Prazer voltar aqui na Band News. Perigos relacionados não só ao Roblox, mas principalmente com esse exemplo que a gente traz, doutor. E também queria te ouvir sobre se são grooming ou a engenharia social que mais acontece, a diferença de um para o outro. Quais são esses conceitos que podem estar atrelados a esse cybercrime, por exemplo? Olha, Lene, os perigos são muitos, né? A plataforma do Roblox, ele é um conglomerado de jogos que dá muita liberdade para o usuário. Inclusive, o adolescente, a criança, ele pode criar o próprio jogo. E aí eles criam cenários reais. Claro que com avatares, mas cenários de apologia à droga, baile funk, ao consumo de determinado entorpecente e por aí vai. Isso tem sido um grande problema, não porque isso existe, porque caso a plataforma fosse eficiente em remover esse conteúdo, estava tudo bem. Alguém cria, rapidamente é identificado, o canal de denúncia funciona e você tem a remoção. Mas o que acontece é o que a gente tem visto, que o Roblox ele tem dificuldade em remover grande parte do conteúdo criminoso, que é elaborado por crianças, mas também por adultos. Não à toa, no finalzinho do ano passado, nós tivemos uma polêmica envolvendo o Roblox, que foi a proibição do uso do chat. E aí as próprias crianças estavam ali fazendo manifestações pelo retorno do uso do chat. Mas por que o Roblox proibiu o chat? Não só em respeito à lei FELCA, né, o ECA digital, mas também numa evolução da própria plataforma para tentar eliminar os problemas. Então o Roblox preferiu apagar a possibilidade de se comunicar a conseguir cuidar de todo o conteúdo. Então, os perigos são muitos, os desafios são vários, e aí nós temos, por exemplo, como você bem disse, a aplicação de vários golpes, inclusive dentro dessas plataformas, com o uso, por exemplo, da engenharia social, que é aquele estudo social da vítima com uma aplicação feita sob medida, é quase o golpe feito sob medida, porque você tem os vazamentos de dados, etc. Então, são muitos os problemas que nós enfrentamos nessas plataformas. A gente está falando de um jogo, mas que, na verdade, funciona quase como uma rede social, né, para essas crianças e para esses adolescentes. Então, assim como nas redes sociais, há alguma forma dos pais vigiarem os filhos, né, saberem exatamente que tipo de acesso eles estão tendo, com quem eles estão jogando, com quem eles estão conversando, para evitar que eles sejam aliciados ali dentro? Olha, Andressa, é um trabalho difícil, né? Você sabe que o adolescente ele tem o prazer de ter essa liberdade e o Roblox ele tem características muito similares a uma rede social e permite essas interações. E essas interações praticadas por indivíduos de má conduta ou má fé são muito danosos. Por isso que, claro, a obrigação, nós, né, como pai, mãe, etc., nós temos a obrigação de acompanhar o conteúdo. Algumas plataformas, elas até permitem com o uso da tecnologia, a gente acompanhar todas as comunicações, os amigos ali que foram adicionados, conseguir ler o histórico de conversa, outras não. O caso do Roblox, por exemplo, não dava para ler o que havia sido digitado. Outro problema do Roblox, ele tem o conteúdo por voz. E aí, meu amigo, não tem registro do que é falado. Então também é muito perigoso. Aí você imagina, seu filho está jogando um jogo com o fone de ouvido e você sequer está vendo o que está sendo dito, com a possibilidade, inclusive, de pedófilos e outros criminosos. Então, o acompanhamento, além da educação, ele é necessário e praticamente obrigatório. O que a gente pode dizer, Andrés? Pequenas cautelas do dia a dia. Além de você consumir o que o próprio filho está fazendo na internet, mas colocar o computador na sala ao invés de dar um smartphone ou um tablet que ele consiga jogar isolado no quarto. Usar essa tecnologia para ver onde há o controle parental, né, as possibilidades de controle parental com o uso todos ativados, né, para o pai e a mãe conseguirem cuidar muito bem, e também limite do próprio conteúdo, né? Tudo que tiver de possibilidade de bloqueio de comunicação, tempo de uso, etc., sempre ative, porque as plataformas estão sendo quase que obrigadas, muitas vezes até por lei, a liberar esse tipo de opção dentro da plataforma. Em lei, o senhor citou já a lei FELCA, que foi sancionada no final do ano passado, né? A gente também tem a LGPD. Se um pai e uma mãe identifica que há um abuso ali cometido contra o filho, menor de idade, criança, adolescente, quais são as atitudes para judicializar essa questão, doutor? É com base em qual lei, principalmente? É uma mescla das duas? Como é que a gente olha para esse lado da judicialização?
Bom, nós estamos falando de Roblox, majoritariamente o consumo é de criança e adolescente. E aí a grande lei desses jovens é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá existem várias previsões de crimes praticados contra menores de idade. Nós também temos, como você bem disse, a Lei Geral de Proteção de Dados, que cria obrigações da plataforma a limitar a coleta de dados, nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código Penal, nós temos o Código Civil. São várias as leis aplicadas a estes problemas que nós vemos nessas plataformas. Mas principalmente quando a gente fala de adulto cometendo crime contra menores, provavelmente vai ser o ECA que vai trazer a previsão. E aí os pais devem preservar aquele material, seja em print screen, ou seja de fato em uma print screen certificada, né, até em blockchain. Hoje está acontecendo esse registro, que tem mais validade jurídica e probatória, e depois levar tudo isso para o Poder Judiciário, seja pela Polícia Judiciária, né, Polícia Civil, Polícia Federal, registrar a ocorrência, mas sempre preservar o material, conversar com aquela vítima e tentar entender o que se passou. Se o crime é praticado pelo menor, aí nós temos o ato infracional, também aplicado às regras do ECA, e aí a pena... pode chegar, a sanção pode chegar em medidas socioeducativas que podem chegar até a internação de 3 anos, se ele, por exemplo, estiver reiterando ali em determinados crimes. Por isso que mesmo sendo adolescente, ele pode ser internado. E em relação à responsabilidade da Roblox, né? A gente fala muito sobre responsabilidade de Instagram, por exemplo, né? Do próprio X, mas do Roblox é uma coisa mais nova. Qual a responsabilidade? Como eles se colocam nisso? Eles são acessíveis para, por exemplo, dar informações sobre determinados perfis que eventualmente tenham aliciado crianças? O Roblox tem mudado bastante o comportamento e tem demonstrado ser bastante diligente com relação ao auxílio e à colaboração com a justiça. Tanto é que fizeram recentemente esse bloqueio do chat. Eles querem, pelo menos aparentemente, querem melhorar, querem ser um ambiente mais saudável, até porque não tem por que eles serem um ambiente tão hostil, uma vez que é um aplicativo que fatura muito dinheiro de maneira anual, é um conhecido mundialmente, não é um problema no Brasil, o Roblox é um aplicativo mundial e inclusive tem problemas na justiça pelos mais variados países. Então é uma plataforma preocupada sim em evoluir ali a situação, mas tem a sua responsabilidade, inclusive estas responsabilidades têm sido bastante questionadas no Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes do Marco Civil da Internet, tem acrescido, tem majorado a responsabilidade desse tipo de interação, desse tipo de plataforma, podendo ter a responsabilidade civil. A criminal ainda não há responsabilidade, mas a civil haverá de ter, inclusive com multas milionárias. Então, caso tenha ali uma situação em que se vê que a plataforma está sendo omissa às denúncias, não está agindo para combater os crimes praticados naquela rede e está sendo de alguma forma conivente, ela poderá receber sanções que podem chegar nos patamares de milhões de reais. Doutor, o que esperar dos próximos anos? Porque a gente fala de um avanço muito rápido da digitalização, veio principalmente no pós-pandemia, né? E agora se fixa de maneira muito significativa. A gente tem todo o processo ligado à inteligência artificial, também metaverso. O que esperar dos próximos anos? Até lá, o senhor acredita que esses crimes serão mais coibidos ou tendem a aumentar? Olha, Lene, a sua pergunta é de ouro e eu gostaria de trazer boas novas ou boas notícias, mas a minha previsão do ponto de vista da evolução da tecnologia e a forma que nós estamos enfrentando, por exemplo, com a morosidade do Poder Legislativo em trazer alguma lei para regulamentar, por exemplo, a inteligência artificial, é muito provável que a gente vai aprender na dor. Existem 2 formas de aprender, no amor e na dor. A gente vai aprender, lamentavelmente, bem provavelmente, na dor. Então nós teremos os problemas, nós vamos ver como a inteligência artificial do ponto de vista ilícito, ela é danosa, porque aí nós teremos todo mundo criando conteúdos ilícitos, né, afetando crianças e adolescentes. Eu já palestro em escolas porque nós estamos tendo uma viralização de aplicativos na internet para criar nudes falsos. E aí os adolescentes criam das professoras, da coordenação, dos outros alunos, e é gravíssimo esse tipo de conteúdo, que é o deepfake de nude. Então eu entendo que diante dessas situações que eu tenho visto, as situações serão piores com o uso da IA, porque ela é mais acessível, mais assertiva, mais eficiente e muito mais danosa quando utilizada para o crime. Fora que a vida vai ser mais conectada, são mais dados transitando, mais vazamentos, então as coisas vão ter que mudar
para a gente olhar com otimismo. A internet vai ser maravilhosa, a tecnologia avança de maneira incrível, mas do ponto de vista das preocupações, eu me preocupo bastante, porque eu acho que os crimes cibernéticos ainda serão tendência por um bom tempo. Certo, doutor. Obrigada pela sua participação aqui no Expresso. Bom fim de semana para o senhor. Até mais. Obrigado a vocês, um bom final de semana. Valeu.